Olá, então vamos aqui mais uma videoaula, cujo tópico é referente ao curso de Operações Unitárias 2, professor Cláudio Alberto Duarte, que trata-se do dimensionamento de trocador de calor. Não é? Esse é um conteúdo bastante interessante que leva em consideração aqui para nós o coeficiente global de transferência de calor, chamado de U, nessa aula de hoje, onde o objetivo é determinar esse parâmetro U. O grande desafio do dimensionamento de um trocador de calor, via de regra, é a determinação de U. É uma prática um tanto quanto complexa para determinadas configurações de trocadores de calor, já que na prática ele tem uma relação direta, né, com o inverso do somatório das resistências que estão associadas à transferência de calor durante um processo de troca térmica entre dois fluidos, seja de contato indireto ou não, né? E aqui no caso específico nós trataremos de trocadores de calor com contato indireto. Para simplificar essa questão e começarmos com uma forma de trabalho bastante simplificada aqui, nós vamos então trabalhar com uma situação em que esse trocador de calor vai ser a configuração mais simples que existe. Essa configuração simples de trocador de calor é o trocador tubo duplo, tá certo? No caso específico desse primeiro tópico que trataremos aqui, esse trocador de calor ele será um trocador do tipo contracorrente. O trocador contracorrente é aquele, no caso tubo duplo, são dois tubos concêntricos, onde no interior do tubo interno eu vou ter um fluido A atravessando ele com uma determinada vazão, portanto uma certa quantidade de matéria por unidade de tempo sendo alimentada a uma temperatura inicial chamada TA. Esse fluido vai, ou TA0, ou TA0, né, podemos dizer, ele vai atravessar todo o trocador de calor e deixar esse numa condição de temperatura que pode ser maior ou menor, dependendo se essa corrente está recebendo ou ganhando calor. No lado contrário, eu tenho um fluido B sendo alimentado. Perceba que a vazão com que esse fluido é alimentada, uma vez determinado o diâmetro dessa tubulação, está diretamente ali vinculado a velocidade de escoamento. Essa velocidade de escoamento vai interferir no número de Reynolds associado, que é o adimensional aqui de interesse nosso, que quando associado ao número Prandtl, que é outro adimensional, que está relacionado com as propriedades físicas, né, do ponto de vista térmicas, como CP, K, né, e a própria viscosidade. Essas propriedades, determinando o parâmetro Prandtl, definindo também o valor de Reynolds, nós vamos utilizar correlações para determinar qual é o número de Nusselt associado a esse fluido. O Nusselt está relacionado com o coeficiente película, nosso Hzinho, que está diretamente relacionado com o parâmetro U que nós queremos determinar. Portanto, o U ele depende das resistências associadas por convecção no meu fluido interno, A, por convecção no meu fluido externo, B, e aquela associada à parede que separa o fluido A e o fluido B. Nesse sentido, vamos então ser mais objetivos e diretos. Vamos considerar a situação em que eu tenho dois tubos duplos concêntricos. O tubo interno, eu terei nele escoando o fluido A. No tubo externo, terei escoando nele o fluido B. Vou considerar uma temperatura numa posição qualquer ao longo desse trocador de calor. A essa posição, eu vou associar a temperatura A, que dita a temperatura bulk desse fluido, né? Então, vamos entender assim que qualquer posição aqui, esse fluido está, né, nessa seção, nesse corte específico, está a temperatura TA. Em qualquer posição, nessa condição específica desse corte, nessa seção, a temperatura do fluido B será dita TB. Nesse caso específico, o fluido A está a uma temperatura acima da temperatura do fluido B, de forma que o calor a ser transferido, ele tem um sentido partindo de A e atingindo o fluido B. Ao longo desse caminho, ele vai, então, ter uma resistência que vai se modificando de acordo com as propriedades associadas a esse caminho. Nesse primeiro caminho, trata-se de um fluido e a resistência que me importa e interessa nesse caso é a dita resistência convectiva, né? Nós podemos estabelecer aqui então que o calor que sai do ponto A até atingir a parede que separa A de B
é aquele mesmo que atravessa essa parede que o separa, que é aquele mesmo calor que atinge o fluido B e é absorvido por ele na forma de energia interna. Desta feita, nós podemos então descrever esses três caminhos onde o calor é o mesmo em cada um deles, de maneira que a idealidade se aplica aqui, no sentido que eu considero que não tem perda de energia para o ambiente. Nesse sentido, nós podemos dizer que a determinação da taxa de transferência de calor em regime permanente, que é o caso aqui considerado, nós temos a convecção interna, no primeiro momento aqui, né, que é esse primeiro termo aqui, que seria a convecção interna. Calor será HA delta T. Por que TWI? Porque a temperatura W, né, igual aqui, temperatura da parede interna. E eu vou distinguir essa da temperatura da parede externa num primeiro momento. Tá certo? Então, nesse caso, essa aqui seria o calor que está sendo transmitido de A até atingir essa parede. Por que até TWI? Porque o fluido interno molha a parte interna, a parede interna do meu tubo. Esse mesmo calor vai atravessar essa parede. Então, nós vamos dizer que o calor aqui é igual a, aqui no caso, a diferença de temperatura, né? Então, se a gente pensar que, uma analogia lá com a transferência, lá com a física, né? Onde você tem, por exemplo, U como sendo uma diferença de potencial, U, R, I, né, onde R é a resistência e I, né, é a corrente elétrica. Aqui o calor faz o papel de I, esse termo aqui vai fazer o papel de resistência, portanto ele tem que passar para lá, vai ser dividindo, né, e esse aqui seria o nosso U. Então, a diferença de temperatura é, na verdade, a força motriz. É a diferença de potencial térmico, a força motriz necessária para que ocorra a transferência de energia na forma de calor. Portanto, se você cessa essa diferença, cessa-se também a transferência de energia na forma de calor. Portanto, o sistema ele busca esse equilíbrio, mas como que o meu processo é contínuo, estou alimentando e retirando o fluido em condições idênticas sempre dentro do meu sistema, estado estacionário, regime permanente, como aqui dito, obviamente que essa diferença vai existir sempre. Eu tenho aqui a convecção externa, na região anular, onde, novamente, a resistência que me interessa, o calor atingiu essa parede externa, então ele atravessou toda a parede, partindo da parede interna, a raio RI, até atingir o raio externo, R0, e agora está na temperatura TW0. Daqui, como essa temperatura é superior à temperatura TB, eu vou ter transferência de energia na forma de calor, sendo absorvida por esse fluido B na região anular. Por isso eu digo que o calor é igual a H0 a 0, TW0 menos TB. A força motriz, portanto, aqui é a diferença de temperatura entre a parede externa e o fluido. E essa diferença só ocorre porque o fluido interno era mais quente e forneceu energia para a parede interna, que transferiu para a parede externa, que dessa, por sua vez, atinge o fluido B. Se eu escrevo todo esse balanço, sabendo que o calor é um só nas três etapas, e eu posso então escrever aqui como sendo U igual a RI, por exemplo. Então a diferença de potencial térmico, né, no caso, é igual, ele promove, né, um fluxo, né, de energia na forma de calor, né, isso aqui é por unidade de tempo, essa grandeza aqui nesse caso, né, que atravessa aquela área, sob uma determinada resistência. Então aqui, eu cancelando essas temperaturas, nós chegamos nessa expressão. O que é que tem de interessante nessa abordagem? Veja bem, eu estou analisando o que acontece na transferência de calor numa seção específica particular e vou estender isso depois para todo o trocador de calor. Nessa condição dessa seção aqui analisada, que é uma fatia, um corte de uma posição qualquer do meu trocador de calor, olhando do ponto A até o ponto B, significa que eu estou analisando de forma global a transferência de calor que ocorre por conta de uma diferença de temperatura entre os fluidos que trocam energia, que trocam calor. E considera todo esse caminho, portanto, todas as resistências com todas as suas particularidades, que nesse caso são muito simplificadas. Trata-se apenas de uma resistência convectiva, uma resistência por condução e uma outra resistência por convecção.
Note que se essa geometria fosse mais complexa, se eu fosse um tubo carcaça ou outras configurações de trocadores de calor mais complexas, eu teria uma séria dificuldade em descrever todas essas formas de resistência ao longo do caminho com equações simples como essas. É por conta disso que nós fazemos essa descrição na geometria mais simplificada que existe, que é o tubo duplo, e depois, fugindo dessa simplificação, dessa idealidade, que é o caso de um tubo duplo, nós fazemos uma correção para as demais configurações, certo? Caso contrário, nós teríamos que utilizar CFD, fluidodinâmica computacional, para poder escrever o que acontece lá dentro. Mas não perdendo aqui o fio da meada, vamos seguir. Então, nós temos aqui uma diferença de potencial térmico do fluido A até o fluido B. Então, agora, isso aqui já considera todas as resistências. Perceba que quando olhava de A até a parede interna, que é esse caminho, só tinha a resistência associada a esse, que era o meu 1 sobre HA. E como esse aqui é interno, é HI aí. Perceba que quando eu olhei apenas o que acontece na parede, a diferença de temperatura é a interna e a externa da parede. Enquanto que aqui, para que ocorra essa transferência de energia na forma de calor, ela está submetida a uma resistência, que é o nosso quem? 1 sobre 2π KL. Aliás, ln de R0 sobre RI sobre 2π KL. Perceba então que aqui a diferença de potencial térmico que promove a transferência de calor é entre TW0 e TB, que transferem o calor Q sob a resistência 1 sobre H0A0. Aqui não, eu estou olhando todo o conjunto, partindo de A até atingir B. Consequentemente, está associada a esse calor aqui todas as resistências ao longo do caminho para sair de A até B. Portanto, é uma análise global. Se eu isolar o termo Q na minha expressão, fica muito claro para mim que aqui eu tenho as minhas resistências. Não é? Então, olhando para essa equação, eu vou um pouco além. Eu posso dizer então que, ao invés de carregar todo esse pacote de informações aqui, né, a resistência interna convectiva, a resistência externa convectiva e a resistência à parede que separam o fluido A do fluido B, ao invés de eu associar todos esses termos, eu posso chamar um termo que represente todos eles, né, de forma global. E a esse termo nós damos o nome de coeficiente global de transferência de calor, chamado U. Não é? Então, eu vou chamar todo esse pacote aqui de U vezes A. Ocorre que, quando eu chamo UA ΔT igual a ΔT sobre esse somatório de resistências, esse termo cancela. Então, eu digo que o A é 1 sobre somatórios desses elementos, onde cada um desses é resistência, portanto, eu digo que o A é 1 sobre o somatório das resistências. Perceba que essa parede do tubo interno, ela tem uma espessura, já que ele tem um diâmetro RI e um diâmetro R0. Nesse sentido, é importante eu dizer que área é essa que está associada aqui. Essa, pessoal, é uma área associada à transferência de calor. Tome muito cuidado, não tem nada a ver com a área de escoamento, nem dessa seção circular e nem dessa seção circular do diâmetro maior. É a área associada à transferência de calor. Perceba você que para o fluido interno, ele percebe a área que ele molha, e a área que ele molha é a área interna. Perceba você que o fluido externo, ele recebe calor, nesse caso aqui, já que A é maior que B, através da área externa, já que é essa área que ele molha, que ele tem contato. Portanto, essa parede, com dimensões internas e externas distintas, R0 e RI, é que promove um contato dito indireto entre essas duas fases que trocam calor. Ok? Nesse sentido, que área é essa? Já que o fluido interno troca calor através da área interna e o tubo externo troca calor através da área externa. Portanto, eu posso associar a essa área tanto a área interna quanto a área externa. Se eu associo a área interna, eu vou chamar esse termo U de UI e esse A de AI. De maneira que esse U acertando o termo I interno, portanto, a área também é interna.
Então, essa área aqui, se eu passo ela multiplicando, dividindo do outro lado com um AI, esse termo AI desaparece. O ln vai ser multiplicado por um AI, e aqui eu vou ter um AI sobre A0. De maneira que eu tenho essa expressão aqui para o coeficiente global de transferência de calor aqui, de troca térmica, quando A assume o diâmetro da área interna do tubo interno. Por outro lado, se eu chamo esse A de A0, esse A0 multiplicando aqui fica A0 sobre AI. Aqui vai ficar A0 multiplicando o ln, e aqui eu vou ter A0 sobre A0 cancelando. De maneira que essa expressão se torna isso daqui. Perceba você que nesse caso é a segunda opção que tradicionalmente a literatura traz como sendo uma referência para cálculo. É basear-se na área externa do tubo interno para o cálculo de transferência de calor. Lembrando que essa área, A0, aqui estamos aqui, ela recebe, quem é? A área ao longo desse tubo interno. É da parede externa do tubo interno, a A0. Esse cálculo nada mais é do que o nosso 2πrl, onde L é o comprimento desse tubo. R é o raio externo, no caso, assume o valor de R0. Ok? Para tornar essa equação uma equação mais elegante, mais interessante de se trabalhar, eu vou chamar esse pacotinho A0 sobre HI aí, que está associado à resistência interna convectiva do fluido A. Eu vou aqui então chamar ele de 1 sobre HI0. É uma nomenclatura que estou adotando nesse momento. É simplesmente para tornar a equação mais elegante. De maneira que esse 1 sobre HI0 vai assumir o valor de A0 sobre AI HI. Então, ao invés de eu carregar esse pacote, eu vou chamar isso de 1 sobre HI0. O I e o 0 indicando uma relação entre a área interna e a área externa. O I vem primeiro porque o HI está associado ao fluido interno. O 0 vem depois para indicar que eu tenho que relacionar com a área externa, já que aqui não se cancelam, como aconteceu no caso do H0. De maneira que HI0 ele passa a significar HI vezes RI sobre R0. Há situações em que nós podemos zerar o termo associado à resistência à condução. A situação em que isso acontece é apenas aquelas em que o raio é suficientemente, a espessura, desse tubo, da parede desse tubo, é suficientemente pequena a ponto de que podemos desprezar a resistência associada à condução através da parede. Isso só é verdade nas situações, obviamente, em que esse material, e via de regra é isso que acontece, esse material é um bom condutor. Pense que você, ao escolher um material para separar os dois fluidos que vão trocar calor, obviamente que você optou por um material que vai suportar as pressões associadas a cada um dos lados, né, dos dois fluidos. É uma parede que suporta a temperatura adequadamente e que não vai interagir com esses fluidos de maneira prejudicial. Nesse sentido, esse material tem de ser sempre também um ótimo condutor. Sendo um ótimo condutor de energia, que geralmente também é de eletricidade, esse material vai ter pequena resistência. Mas não é por isso que pode se desprezar quando essa espessura não é uma espessura tão próxima entre o raio interno e externo, ou seja, uma pequena espessura. Então, via de regra, você só deve considerar que esse termo é nulo quando não se conhece a espessura ou ela é dita fina, estreita, pequena, suficiente para que isso seja desprezível. Ok? Nesse sentido, nessas situações em que isso ocorre, nós podemos dizer que a resistência convectiva interna e a convectiva externa são muito maiores do que a por condução, a ponto de eu poder simplificar essa equação e escrevê-la dessa forma. Agora já aqui de uma forma mais elegante por conta dessa consideração aqui feita. Ok? Para finalizar esse conteúdo, nós agora vamos falar um pouquinho além disso. Veja bem, nós falamos sobre o coeficiente global de transferência de calor, né, de troca térmica. Agora nós vamos dizer o seguinte, olha, esse coeficiente global que nós aqui descrevemos, ele não considerava nenhuma resistência extra por conta do acúmulo
de material indesejado chamado incrustação, dado alguma impureza, alguma coisa, que material que está naquele fluido, né, de alguma forma está sendo transportado por ele, né, como uma impureza, e que vai aderindo-se à parede, tanto interna quanto externa, de tal sorte que, a longo prazo, essa camada, essa espessura de material que adere a essa parede, aqui representada, né, gere uma resistência adicional, tanto interna quanto externa, e você tenha um prejuízo na transferência de calor. Dito isso, é importante destacar que o projeto do seu trocador de calor deve considerar sempre a condição mais extrema possível, portanto, a condição em que a aderência desse material à parede existe e que essa resistência adicional, que diminui a eficiência de transferência de calor, já está posta. Ou seja, esse U que nós apresentamos anteriormente, que não considera a presença da resistência, ele é dito U limpo, esse C de clean, né? O limpo, que considera apenas aquelas 3 resistências, que em algumas situações apenas as 2 convectivas. De maneira que eu poderia dizer o seguinte, olha, para ser mais justo e correto, eu vou considerar o U sujo. Quem é o U sujo? 1 sobre U sujo é igual a 1 sobre U limpo mais a resistência, dirt, incrustação interna, mais a resistência de incrustação externa adicional que apareceram aqui para nós, né? Então, tenho aqui o fluido, ele enxerga uma camada de incrustação do seu lado aqui, a parede propriamente dita, uma camada de incrustação extra do outro lado, e aqui o outro fluido. Portanto, eu tenho 5 resistências. Eu tenho uma convectiva interna, uma resistência adicional interna por incrustação, a resistência à parede, a incrustação externa e a convecção externa. Ok? Convectiva externa. De maneira que eu teria aqui, simplificando em 4, apenas na situação em que esse termo por condução ele é 0. De tal sorte que 1 sobre o D é igual a 1 sobre o C, mais a soma das resistências por incrustação. Quando não se faz distinção entre a interna e a externa, e você adota apenas um para indicar que é a resistência à incrustação, nós poderíamos resumir a nossa expressão da seguinte maneira. A resistência à incrustação, somado com 1 sobre a resistência sobre o limpo, é igual a 1 sobre o sujo. Ou seja, eu posso estimar o valor da resistência por incrustação como sendo a diferença entre o limpo e o sujo pelo produto dos mesmos. Certo? Então fica como comentário especial aqui para nós o seguinte: o projeto de um trocador de calor ele deve ser feito com base no U sujo, que é aquele que considera a formação de camadas adicionais de resistência, de tal sorte que ainda nessa condição de incrustação você consiga atender a demanda de troca térmica que o seu processo necessita. Paramos então por aqui nessa videoaula e seguimos nesse conteúdo na próxima videoaula. Aproveitem bastante e baixem o material no site claudiofecufo.com.br. Nas aulas de operações unitárias 2 e 1, existem materiais lá, principalmente aqui no caso operações unitárias 2, todo esse material que eu estou usando aqui na projeção. Tá ok? Até a próxima.